Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Teoria Musical do Zero até Tocar de Ouvido. Essa é a nossa aula de número 10 e o tema de hoje será tom, semitom e acidentes. Se você está gostando do curso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação das próximas aulas, tudo bem? Assim o YouTube entende que você está gostando do curso e recomenda o curso para novas pessoas. Vou estar disponibilizando também uma chave Pix para você que quer apoiar o canal, tudo bem? É, o curso ele é gratuito, tudo bem? Então, enfim, se você quiser ajudar o canal a crescer, né, fique à vontade, tudo bem? É, alguns detalhes também a respeito dos vídeos. Eu não sou youtuber profissional nem nada, né? Meu objetivo aqui é literalmente ensinar, tá? Então, eu tenho um computador e um sonho de ensinar vocês sobre a teoria musical. Então, se você aprender alguma coisa, já vou ter conseguido atingir meu objetivo, tudo bem? Então, para mim, a música tem muito mais sentido em ensinar do que simplesmente aprender e ficar melhorando, sabe? Para alguns, a música é isso, né? Tem um sentido diferente. Para mim, não. Eu vejo mais sentido na música em ensinar a música para as pessoas aprenderem mais, tudo bem? Então, se você está aprendendo com o curso, esse é o intuito deste curso, tudo bem? Então, por isso ele é totalmente gratuito. Mas, enfim, se você quiser apoiar o canal, ajudar e contribuir de alguma forma, eu coloquei a chave Pix. É, tá aí você pode pausar, escanear o QR Code, já vai para o link direto. Tem um número também ali, é, número de WhatsApp, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, mandar mensagem. Às vezes você tem vergonha de comentar ou coisa do tipo, né? Porque fica público. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. No mais, acho que é isso. É. Eu vou estar gravando essa aula de fone para ver a qualidade do áudio. Tudo bem? Que nos outros vídeos eu estava usando um aparelho celular como microfone e o celular pessoal, né, como câmera. Aí a câmera eu tentei resolver também, troquei de câmera, troquei de ângulo. Vamos ver se agora trava menos. E o áudio eu vou usar o microfone do meu fone, do headset, direto para a qualidade do áudio. É, certo, se você quer pular o vídeo, né? Enfim, vamos começar a aula de hoje. Tom, semitom e acidentes. É, é um tema bastante abordado por diversos professores, tem muito conteúdo sobre esse mesmo tema em diversos canais, diversas pessoas explicando a mesma coisa, tudo bem? Quando eu fui estudar teoria musical no início e caiu sobre esse tema, né, tom, semitom e acidentes, eu aprendi, tá? O jeito que eu vou ensinar também é o mesmo, tá? É mais do mesmo, tá? Já adiantando. Então, se você sabe esse conteúdo, assista também, porque às vezes você, sabe, fica uma coisa em dúvida ali, uma dúvida aqui, outra lá, e não fica tão clara a ideia. Então, continue assistindo esse vídeo, que talvez esclareça mais as suas dúvidas, tudo bem? Se você, acaba resolvendo, solucionando as suas dúvidas. Quando eu fui estudar esse conteúdo, ficou muitas dúvidas a respeito do que seria tom e semitom. Do jeito que eu vou explicar, vai ser a mesma coisa, certo? A mesma didática, tudo bem? Porque não tem como fugir muito do tema. Qual que é o intuito aqui meu, né? De diferente, no caso. É, eu separei essa aula em três partes. Ainda não terminei o material, provavelmente terá a quarta parte, porque a terceira parte vai ser pauta musical. Essa parte um e a parte 2 não terá nada sobre a pauta musical, tudo bem? Então a gente vai dar uma pausa sobre pauta musical e entraremos apenas em conteúdo em ideias e conceitos, tá? Os fundamentos e os conceitos do que seria tom e semitom. Então, essa aula aqui, a parte um vai ser explicando o que é tom e semitom e acidente, de maneira geral, certo? De maneira bem direta. Na parte 2 eu vou explicar não a mesma coisa, mas vamos relembrar o conteúdo daqui da parte um.
e vou apresentar o que seria tom e semitom, só que de outra forma. Tudo bem? Então a parte 2 vai ser mais interessante, porque a parte um provavelmente você já deve ter ouvido a respeito dessas ideias, tá? Ah, quando é para subir música de tom, diminuir o tom de alguma música, né? Se tá tocando, alguém fala, ah, sobe o tom de música. Ah, diminui o tom. Você vai entender esses conceitos hoje. Beleza, na parte um. Na parte 2 eu vou apresentar o que seria tom e semitom de fato, tá bom? O que seria o tom e semitom de fato, a ideia, né? Poucos conteúdos do YouTube entregam essa parte, tudo bem? Então, eu vou apresentar na parte 2 o que seria tom e semitom de maneira mais clara, tudo bem? Aqui, na parte 1 é de maneira mais direta. Na parte 2 vou entrar, abordar mais ainda o tema, tá? Aprofundar sobre o tema. Na parte 3 será na pauta musical, tá? Aí eu volto o conteúdo, apresento de novo. E se não, para não dar um vídeo muito longo na parte 3 aí eu vou fazer uma parte 4, tá? Esse vídeo aqui já vai ficar um pouco longo porque é um conteúdo muito importante, tá? Muito importante. Então não pode ter dúvidas, tá? Vocês vão ver que não é difícil, tá? Não é difícil. A ideia é bem simples, vocês vão, tipo, tava fazendo o medo todo só para isso, né? De fato, muitas pessoas acham que entende e já vai para outro conteúdo e com alguma dúvida que seja, trava, tá? Dá muito trabalho depois para ficar voltando, explicando de novo, entendeu? Então, eu vou bater bastante na tecla do que seria tom e semitom várias vezes, várias vezes. Os acidentes aqui, nessa parte um eu vou passar de maneira bem rápida e vou focar mais em um deles só, tudo bem? Na parte 3 na parte 4 eu vou voltar no conteúdo de acidentes e vou entrar de maneira mais aprofundada e vou explicá-los na pauta, tudo bem? Para que isso? Tom e semitom é fundamental para aprender sobre escala, entendeu? Então, em escala, eu vou usar o tom e semitom. Então, por isso, não pode ter dúvidas sobre esse conteúdo. É um conteúdo muito importante, tudo bem? Então, vamos lá entrar no na nossa aula 10, tom, semitom e acidentes. Vamos lá. As sete notas naturais são a música da. Tá, antes de entrar nesse tema, a gente tem que relembrar o que são as notas naturais, tá? Antes de começar então o semitom ascendente, a gente precisa saber o que são as notas naturais, certo? Então vamos lá. As sete notas naturais são a base da música ocidental, ou seja, a base da música do estudo que a gente usa aqui no Brasil. Desligou o fone aqui. Tá. Sete notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Elas podem ser representadas por cifras. Isso aqui foi visto lá na aula um e na aula 2, que são das letras A até G, né? Sendo a nota C para o Dó, a nota D para o Ré, a nota E para o Mi e assim por diante, como vocês podem ver aí no slide. Elas se repetem, certo? Ou seja, partindo da mais grave para a mais aguda, quando a gente chega na nota Si, a próxima nota ela é o Dó de novo. Vocês estão vendo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Chegou no Si, a próxima nota é o Dó de novo. E aí segue a sequência de novo. Sendo que desse Dó para esse Dó fica uma distância de uma oitava, ou seja, partindo dele até o Si temos sete notas. Depois do Si, a oitava nota é o Dó de novo. Então, a essa distância a gente chamamos de intervalo, tudo bem? Então aqui tem um intervalo de oito notas, ou intervalo de uma oitava, tudo bem? E aqui também, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, chegou na oitava nota, outro intervalo de oitava. Ou seja, daqui para esse outro Dó aqui, temos um intervalo de duas oitavas. Tudo bem? Aqui o intervalo de uma oitava, e desse dó primeiro aqui para o terceiro é o intervalo de duas oitavas. Tudo bem? Uma oitava, duas oitavas. Certo? A essa distância entre duas notas chamamos de intervalo. Tudo bem? É, prestem bem atenção nesses conceitos, tá? Porque eles vão ser usados na prática, então vamos ter uma aula sobre intervalos, tá? Então tem que ficar muito claro. Intervalo nada mais é do que a distância entre duas notas, tá? Intervalo nada mais é do que a distância entre duas notas.
Por exemplo, do Dó para o Ré, Dó para Ré, temos um intervalo entre essas duas notas, certo? Ou seja, de Dó para Ré tem um intervalo, uma distância. A gente sai de Dó, para chegarmos no Ré, a gente anda uma distância, ou seja, por isso tem um intervalo entre essas duas notas. De Sol para Lá também tem uma distância de Sol para a nota Lá, tudo bem? De Mi para Fá também tem um intervalo, certo? De Mi para Fá também tem um intervalo. Porém, nem todos os intervalos têm o mesmo tamanho, tudo bem? Vamos conhecer agora a respeito desses intervalos. Existem dois tamanhos de intervalos. Porém, esses intervalos eles podem, mesmo tendo só dois, vou apresentar esses dois que são os mais básicos, a gente usa outras distâncias, tudo bem? Mas vamos conhecer só essas duas por enquanto. Na música básica existem apenas dois tamanhos que você precisa conhecer agora, certo? O tom, que ele pode ser representado pela letra T, tudo bem? E o semitom, que ele pode ser representado por ST, tudo bem? Semitom também é chamado de meio tom, tá? Meio tom. Algumas literaturas usam o termo meio tom, eu vou usar semitom, tudo bem? Porque aí eu vou abreviar para ST. Então, quando você ver ST, significa que eu estou me referindo a semitom. O tom é um intervalo maior, certo? Lembra nas notas que a gente acabou de ver? O tom, ele se refere ao intervalo maior e o semitom ao intervalo menor, certo? E qual é a distância, né? Para esses dois, a diferença desses dois. Um tom, ele nada mais é do que dois semitons. Ou de maneira mais abreviada, né? Um T é igual a 2 ST. Logo, um semitom, aqui embaixo, um semitom, ele nada mais é do que meio tom. Por isso, algumas literaturas usam meio tom para se referir ao semitom, tudo bem? Eu vou usar semitom porque dá para abreviar para ST, tudo bem? Um semitom representa metade de um tom. E um tom nada mais é do que dois semitons, tudo bem? Tenha esse conceito na sua mente, tá? Um tom são dois semitons. E um semitom é metade de um tom, tudo bem? Certo, seguiremos. Quando você vê um T, se refere a um tom, e ou um ST, né, se refere a um semitom, ou dois semitons, que representam um tom também. Seguiremos. Onde estão os tons e os semitons? Entre as notas naturais, a sequência é sempre esta, tá? De Dó para Ré, temos um tom. De Ré para Mi, temos um tom. De Mi para Fá, temos um semitom. De Fá para Sol, temos um tom. De Sol para Lá, temos um tom. De Lá para Si, temos um tom. E de Si para Dó, temos um semitom. Essa sequência nunca muda, beleza? É um dos fundamentos da teoria musical. Ela sempre será assim, certo? Nessa disposição assim. É, ela segue essa sequência lógica aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tudo bem? Seguindo a sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tudo bem? Então, essas são as distâncias de uma nota para outra, se nos referindo às sete notas naturais. Tudo bem? Então, ela respeita esse intervalo aqui, tá? De uma nota para outra. De Dó para Ré temos um tom, de Ré para Mi um tom, de Mi para Fá um semitom, Fá para Sol para Lá e Lá para Si um tom, cada distância entre elas, e Si para Dó um semitom. Para ajudar a memorizar essa sequência, basta entender que das notas que terminam com I, o intervalo delas para a próxima nota é de um semitom, certo? Ou seja, tanto a nota Mi, tanto a nota Si, elas são as únicas notas que têm um semitom de distância para a próxima nota, tudo bem? Então, as outras, todas têm um tom, ou seja, Dó, Ré não termina com I, é um tom de distância uma para outra. Dó para Ré e Ré para Mi, tudo bem? Agora, Mi termina com a letra I, então ela para a nota Fá é um semitom. Fá, Sol e Lá não termina com a letra I, certo? Não, a monossílaba delas. Fá, Sol e Lá, então cada uma dessas notas tem um tom de distância para a próxima nota, ou seja, Fá para Sol, um tom, Sol para Lá, um tom e Lá para Si, um tom. A nota Si para Dó tem um semitom, porque ela termina com a letra I,
tudo bem? Então, tanto a nota Mi, tanto a nota Si, tem um semitom de distância para a próxima nota, certo? É só isso, tá? O conceito é só isso, é bem direto mesmo, certo? De Dó para Ré é um tom, de Mi para as notas que terminam com Mi é um semitom. Observe no teclado de um piano, certo? Aqui temos é, as teclas brancas representando as notas naturais e aqui em cima essas outras teclas que a gente ainda vai ver mais à frente, tudo bem? Certo. Percebam que entre Mi e Fá não existe tecla preta. Estão vendo? Mi e Fá aqui, ó. É a tecla Mi e a tecla Fá. Não existe nenhuma tecla preta. E entre Si e Dó também não existe tecla preta, tá vendo? Ó? A tecla Si e a tecla Dó, tá vendo? Isso representa o intervalo de um semitom. Ou seja, de Mi para Fá, não existindo a tecla preta, ou seja, a próxima nota diretamente já é o Fá, certo? A gente parte do Mi, já vai para Fá, já é a próxima nota. Mesma coisa acontece com Si e Dó. A gente está em Si e vai para a próxima nota Dó, já é o semitom de distância. Tá vendo? Não tem nenhuma tecla separando essas notas. Isso acontece porque eles já estão separados por apenas por um semitom. Tudo bem? Entendeu essa ideia do que seria o semitom? Seria. E as outras não, as outras têm essas outras teclas no meio entre elas, entendeu? Agora, depois da nota Mi e depois da nota Si, não tem nenhuma tecla para a próxima nota, então já vai para a próxima nota natural, tudo bem? Diferente das outras, que todas elas, para ir para a próxima nota natural, passa por essa tecla preta, beleza? Seguiremos. Então aqui está claro do que seria semitom. Seria nada mais, nada menos do que pegar a menor distância entre uma nota natural e outra. Entende? Entre uma nota e outra. Seguiremos. É, tá. Então surge uma pergunta. Se entre Dó e Ré existe um tom, certo? E um tom é maior que um semitom, existe alguma nota entre Dó e Ré? Entre Dó e Ré aqui, ó. Entre Dó e Ré, sim, existe. Existe um som exatamente no meio entre essas duas notas. Tudo bem? Entre Mi e Fá não existe, ó. Não existe nenhuma tecla. Agora, entre Dó e Ré, entre Ré e Mi, entre Fá e Sol, entre Sol e Lá e entre Lá e Si, sim, existe um som entre essas duas notas naturais, certo? E como damos nome a essa nota? Aqui que entra o conceito inicial do que é acidente, tudo bem? Agora entram os acidentes musicais, certo? Um acidente é um símbolo que altera uma nota natural, certo? Existem três principais acidentes. Não existem apenas esses. Mais à frente eu vou explicar, me aprofundar mais nos acidentes, como eu disse, tá? Mas vou apresentar esses três para vocês, que esses são os principais, tudo bem? O primeiro é o sustenido. O nome dele remete a sustentar o som, suspender o som, subir o som, certo? Ele é representado por esse hashtag ou jogo da velha, tudo bem? Este é o sinal do sustenido. Então, quando vocês verem este símbolo, este sinal de hashtag ou jogo da velha, certo? Eu vou usar o termo hashtag, tá? Só para. Ou jogo da velha, esse sinal aqui, tá? Cruzado aqui. É, Quando eu me referir a ele, eu vou usar o nome de sustenido, tá? E a ideia deste sinal é subir a nota em um semitom, tudo bem? Então, quando usar este sinal, ele significa sustenido, tudo bem? E a função dele é subir a nota em um semitom, certo? O segundo sinal principal é esse B, certo? Esse B aqui. Ele significa bemol. Então, quando eu me referir a bemol, eu vou estar me referindo a este sinal aqui, tudo bem? Bemol. Ele é representado por esse B mesmo. A função dele é descer a nota em um semitom, tudo bem? Então, se o sustenido sobe a nota, o bemol desce a nota.
Para você que já toca algum instrumento, já toca com cifra ou coisa do tipo, você já deve ter ouvido esses termos, né? Sustenido e bemol. Ele é bem usado nos acordes. Porém, poucas vezes ou nunca ouviu falar nesse terceiro termo aqui, né? Que é o B quadro. O B quadro, ele é usado na pauta musical, tudo bem? Ele é pouco usado em cifra, porque a função dele é mais voltada para a pauta musical, tudo bem? A função dele é cancelar o sustenido ou bemol na pauta, tudo bem? Então, dependendo da música, lá você subiu o tom dela, né, subiu um semitom dela, da nota. Se você coloca esse B4 na nota, ele volta para a nota natural, para como era a nota antes do acidente, tudo bem? Então, essa é a função dele. Sustenido, ele aumenta um semitom, o bemol, ele desce um semitom e o B4 volta à nota natural, tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, um exemplo aqui. Se você pegar o Dó e subir um semitom, chega ao Dó sustenido. E assim se lê o nome, tá? A monossílaba da nota e na frente é o sinal do acidente. Tudo bem? Ou seja, Dó sustenido. Ficou claro? De maneira semelhante, se pegar o Ré e descer um semitom, chega ao Ré bemol. Tudo bem? De maneira semelhante ao Dó sustenido, mesma coisa. A monossílaba da nota, Ré, e na frente o acidente, Ré bemol. Tudo bem? Os dois têm o mesmo som no piano moderno. Essa parte que vamos ver um pouco mais à frente, tá? É, para as aulas, para os próximos slides, eu vou focar mais apenas no Dó sustenido, tá? Que se refere à nota subir no tom, mas pegando da ideia da nota mais grave, do Dó, para mais aguda, Si. Tudo bem? Então, é, então vai ser. Aqui eu vou usar mais o acidente sustenido, porque só para ficar mais fácil de explicar os outros conteúdos. Nas aulas de acidentes, eu vou apresentar os dois acidentes de novo, tá? Tanto sustenido, tanto bemol, aí vou explicá-los de maneira mais clara. Mas aqui, nas próximas aulas, essa aula é mais voltada para tom e semitom, vou usar apenas os acidentes sustenidos. Tudo bem? Então, seguiremos. Observe, entre Dó e Ré existe um espaço, certo? Que eu falei, dessa tecla aqui, certo? Do Mi para o Mi não tem nenhum espaço, nenhuma tecla entre elas. Então vai para Fá direto, vai para a próxima nota natural. Porém, para o Dó e para a nota natural Ré, ela passa por essa tecla. A mesma coisa, do Ré para ir para a nota natural Mi, passa por essa tecla também. A distância é maior que um semitom. E aqui recebe o nome de tom, tudo bem? Ou seja, para ir para o Ré, se não tivesse a tecla preta, ia ser um semitom. Mas como tem essa tecla preta, então o Dó passa por ela, que é a distância de um semitom, e dessa tecla preta para o Ré é mais um semitom. Entendeu? Então, por isso, um tom de distância são dois semitons, ou seja, de Dó para a tecla preta, um semitom, e da tecla preta para o Ré, mais um semitom. Um semitom, dois semitons. E essa distância do Dó para Ré passando por dois semitons recebe o nome de um tom. Então, por isso, do Dó para o Ré é um tom, certo? Porque ele passa dois semitons para ir de uma nota para outra, tudo bem? Diferente do Mi, que para ir do Mi para o Fá, ele não passa por nenhuma outra tecla. Ele já vai para o Fá direto. Por isso é apenas um semitom, entendeu? Então, Dó para o Ré, um tom. Do Ré para o Mi também um tom, né? Porque passa por essa tecla preta. Do Mi para Fá, um semitom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. E do Lá para Si, mais um tom. E do Si para o Dó de novo, apenas um semitom, tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Como um tom vale dois semitons, podemos dividir assim. O Dó para a tecla preta é um semitom, e dessa tecla preta para o Ré é outro semitom, entendeu? Então, existe uma nota no meio, certo? Então, essa tecla preta recebe o nome de uma nota. E essa nota, deixa eu tirar a câmera aqui, essa nota pode ser chamada de ou Dó sustenido ou Ré bemol. E aqui fala, depende do contexto musical, tudo bem? Como assim o contexto? Eu vou dar a ideia do contexto musical, mas essa ideia é só para você entender como que funciona, tá? Porque pode ser usado de outras formas. Quando estamos indo da nota Dó
partindo da nota dó para o si, ou seja, da nota dó grave para o si aguda, certo? Estamos indo de maneira crescente, tudo bem? Ou seja, crescendo o som, certo? Saindo do grave para aguda. Nesse sentido de crescer o som, o acidente, essa tecla aqui, recebe o nome de dó sustenido, tudo bem? Ou seja, está indo do dó para o agudo, né? Porém, se estiver indo no sentido contrário, nesse sentido do si, da mais aguda, para o dó, a mais grave, o sentido da nota inverte, ou seja, aqui, usando o ré de exemplo, o ré vai vir primeiro e depois vai vir o dó. Então, aí estamos diminuindo as notas, ao invés de subir ela, entendeu? Ao invés de deixar ela mais aguda, estamos deixando ela mais grave. Por esse sentido, aí essa mesma tecla preta recebe o nome de ré bemol, entendeu? Então, aqui do ré estamos diminuindo meio tom, aí chegamos nessa tecla preta, aí ela recebe o nome de ré bemol. Então, no sentido crescente das notas do grave para agudo, essa tecla recebe o nome de dó sustenido, porque estamos suspendendo o som de dó, e no sentido decrescente do som, né, da aguda para mais grave, estamos descendo o tom, o som da nota, ou seja, indo do ré, voltando ela, deixando ela mais grave, pro aí vira ré bemol, entendeu? Mas como eu disse, depende do contexto musical, tudo bem? Mas só para vocês terem a ideia de que uma tecla pode sim receber dois nomes, tá? Mesmo sendo o mesmo som, tá? Com dois nomes diferentes. Para isso, existe um nome técnico para isso, tá? Mas vou explicar mais à frente também, tudo bem? Aí, essa tecla recebe o nome ou de dó sustenido ou de ré bemol, tudo bem? Seguiremos. Beleza, então o que é um semitom? Você aprendeu que existem dois tipos de intervalos, né? O tom e o semitom. Agora vamos entender o semitom. Semitom é o menor intervalo da música, certo? Ou seja, você vai de uma nota natural para a próxima nota natural, esse intervalo é um semitom. Agora, se para ir de uma nota natural para outra passa por alguma nota entre elas, aí recebe o nome de tom, tudo bem? O semitom é a menor distância entre duas notas no sistema musical ocidental, ou seja, o estudo de notas, estudo de teoria musical que usamos aqui na parte do ocidente, tudo bem? Por exemplo, de Mi para Fá temos um semitom e de Si para Dó também temos um semitom, como eu disse, das notas terminadas com a letra I. É, essas notas já estão coladas, ou seja, não existe nenhuma nota natural entre elas. Tudo bem? Tá, certo, seguiremos. Certo, aqui voltando à imagem do teclado de um piano, certo? Veja a sequência completa, certo? De Dó para Ré, como vocês viram. Temos um acidente entre elas, né? Que aí do Dó para o Ré temos um tom, porque passa por um acidente. Do Ré para o Mi também é um tom, porque passa por um acidente. Mi para Fá não passa por nenhum acidente, tá vendo? Já é uma nota colada na outra. Então por isso é um semitom. Do Fá para o Sol passa por um acidente, então é um tom. Sol para Lá um acidente. E Lá para Si também é um acidente, por isso elas também representam um tom. E de Si para Dó, mesma coisa. Não tem nenhuma tecla preta entre elas, por isso é um semitom. Tudo bem? Agora vamos dividir apenas onde existe um tom, certo? Vocês viram que de Dó para Ré, agora só no sentido crescente, tá? Como eu disse, do Dó para o Si. Aqui, depois do Si, como vocês sabem, né, é o Dó oitavado, uma oitava de distância. Então, do Dó para o Ré temos esse acidente, que é o Dó sustenido. Do Ré para o Mi temos esse acidente, que é o Ré sustenido. Do Mi para Fá não tem acidente, então é um semitom de distância. Do Fá para o Sol temos um acidente, que é o Fá sustenido. Do Sol para o Lá temos um acidente, que é o Sol sustenido. Do Lá para o Si temos um acidente, que é o Lá sustenido. E do Si para o Dó não temos acidente, então é apenas um semitom de distância. Tudo bem? E essas são as 12 notas dentro de uma oitava, certo? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Tudo bem? Essas são as 12 notas dentro de uma oitava, sendo elas 7 notas naturais e 5
acidentes. Tudo bem? 7 notas naturais mais 5 acidentes. Notas com acidentes, tudo bem? Somando então 7 com as 5, 12 notas ao todo. Tudo bem? Beleza. Quantas notas existem então? Muita gente diz que existem apenas 7 notas. Porém, na verdade, vou deixar o texto aí para vocês. Existem 12 alturas, ou seja, 12 sons diferentes dentro de uma oitava. Tudo bem? Como eu acabei de mostrar as 12 para vocês. As 7 notas naturais são apenas parte delas, e elas recebem o nome de escala diatônica, certo? Sendo formadas pela sequência tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. As outras 5 aparecem quando usamos acidentes, tudo bem? E para as 12 notas ao todo, damos o nome de escala cromática. Então, toda vez que você ouvir sobre escala diatônica, nada mais é do que essas 7 notas naturais, tudo bem? Com esse intervalo entre elas, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E quando você ouvir o termo escala cromática, está se referindo às 12 notas ao todo, tudo bem? Então, a escala cromática é uma sequência musical formada por 12 notas consecutivas, separadas por intervalos de meio tom, né? A distância entre as notas e os acidentes, entre elas. Ou seja, Dó para Dó sustenido, um meio tom, um semitom. Dó sustenido para Ré, um semitom. Ré para Ré sustenido, um semitom. E assim por diante. Entendeu? É a sequência dessas 12 notas separadas entre elas a um semitom de distância. Ela engloba todas as 12 notas existentes no sistema musical ocidental, as 7 notas naturais e os seus respectivos acidentes, sustenidos e bemóis. Tudo bem? Essa é a ideia de tom semitom, tá? É o que eu falei, é bem. Não tem muito o que mudar, tá? Esses conceitos são sempre os mesmos. E agora aqui eu deixo um exercício para vocês, para ficar mais claro o conteúdo, tudo bem? Sem olhar a resposta, tente responder. Entre Ré e Mi, existe tom ou semitom? Aí o exercício 2, 3, 4, 5, beleza? Se você conseguir responder essas perguntas sem pensar muito, significa que já dominou essa parte. Se teve alguma dúvida, ficou pensando na resposta, né? Demorou para responder ali, significa que ainda não ficou claro a ideia, os conceitos, tudo bem? Então volte, assista de novo, vê onde você teve dúvida, certo? E responda de novo, tudo bem? E se quiser, até crie novos exercícios para treinar, tudo bem? Esta foi a aula sobre tom e semitom. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo na próxima aula, na parte 2. Tudo bem? Tchau, tchau.